Verdade, amiga. Estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio do Fala a Verdade, amiga. E hoje eu tenho a honra de receber a minha amiga do coração, amiga de muitos e muitos anos, né, Cris? Eu acho que mais de 15 anos já. A doutora Cristiane Oppermann Thies. Acertei o nome, né? Isso. A doutora Cristiane, ela é cirurgiã dentista, já tem 24 anos de formação, né, pela UFSM. Isso. Tem também especialização em ortodontia, harmonização facial. Tem também uma faculdade por fora de arquitetura, gente. Olha só, com mestrado em patrimônio. Que bela história que tu tem, né? Deve ter muita história para contar. Ah, com certeza. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso, de verdade, do fundo do meu coração te receber aqui, ser a minha primeira entrevistada, né? Num projeto novo que está nascendo agora. E eu quero conversar um pouquinho contigo. Eu quero primeiro que tu se apresente. Quem é a Cris por trás disso tudo? Porque muito mais do que falar do profissional, do CNPJ, de qual o teu trabalho, a gente está aqui para conversar sobre a Cris. Quem é a Cris? Pelo que a Cris passou? Quais foram os objetivos da Cris? Quais foram os sonhos da Cris? Os desafios? Então vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído, para a gente se conhecer, para os nossos seguidores te conhecer, para as pessoas que querem te conhecer um pouco mais, saber quem é a Cris, quem está por trás da Cris. Ah, legal. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Muito honrada de ser a primeira entrevistada desse projeto, que eu tenho certeza que vai muito longe. Não poderia ser outra pessoa. Ah, que joia. E quem é a Cris? Pois é, eu sempre sonhei em fazer odontologia. Na verdade, eu sempre sonhei em fazer ortodontia. Antes de ser dentista, eu queria colocar aparelho. Eu acho que pelo fato de eu ter usado aparelho por 8 anos, e sempre brinco que eu era a Mônica, né, quando era criança, porque eu chupei dedo, enfim. E por toda essa experiência eu sempre quis ser dentista, mas eu sempre tive um sonhozinho lá de trabalhar com arquitetura, sempre gostei dessa parte, muito mais, e a arquitetura me trouxe muitas coisas que hoje complementam, apesar de serem profissões bem diferentes, mas todas as duas trabalham muito com a estética, né? Com o belo, né? E essa visão do belo que a arquitetura tem também, isso complementa muito hoje a minha profissão também aqui da odontologia. Muito bem. E na harmonização tu não deixa de estar arquitetando o rosto também, né? Exato. Muito legal. Mas eu quero saber assim, ó, de onde a Cris saiu? Quando a Cris era criança, como é que era a tua infância, na tua casa, como que era com os teus pais, tua irmã, sei que tu tem uma irmã, né? Sim, sim. E sair de casa para ir estudar em Santa Maria, porque eu sei que tu não é daqui, né? Como é que foi esse processo de sair debaixo da asinha da mamãe, né? Sim. E ir desbravar o mundo, porque foi numa época que a gente não tinha celular para ficar ligando todo dia, fazer verdade. chamada de vídeo. Como é que foi isso, essa experiência? Na verdade, assim, eu sou de Três Passos, né? Que dá 300 quilômetros daqui. E, na verdade, quem desbravou o mundo foi minha irmã, né? Que é mais velha, né? Então, assim, ela já tinha feito o caminho, ela já tinha saído de já casa. tinha vindo, né, estudar aqui. Então, para mim, isso sempre foi muito claro, né, que em algum momento eu também faria uma faculdade, e para nós, Santa Maria era o lugar mais perto, né, até porque Porto Alegre, capital, a gente que é bem do interior, já tem um certo receio, Sim. assim, né, Pela segurança também, né? E a distância, né? Porque Porto Alegre, lá da minha cidade, são 500 quilômetros, né? Então já é bem mais longe. Quase o dobro. E eu, de criança, tive aquela infância bem anos 90 mesmo, né? Anos 80, ali onde a gente podia brincar na rua, subir em árvore, brincar de Xuxa, né? Era uma das coisas que nós mais fazíamos. Paquita, né? Não escreveu carta para ser Paquita? Ai, óbvio!
Amiga, deixa eu te contar só um parênteses. Eu escrevi várias cartas pedindo, né, me inscrevendo para ser Paquita e entregava para minha mãe. E eu morava em Santo Ângelo nessa época, no interior de Santo Ângelo. E a mãe pegava minhas cartas e cada vez que ela ia para a cidade, ela dizia que levava no correio. Muitos anos depois eu achei todas as minhas cartas, ela não tinha levado nenhuma. Gente, pensa numa pessoa frustrada. E eu, assim, ó, porque cada vez que eu mandava uma carta, eu ficava imaginando, vinha a resposta Claro, e já eu tava ia, esperando, né? Enfim, nenhuma das minhas cartas chegou até a Xuxa. Não chegou nem até no correio, mãe, acho que nem levou até a cidade. Enfim, foi só um parênteses, né? Viu Mas só? era um tempo bom, né? Exato, e a gente brincava muito, né? Sempre digo que a gente teve uma infância que não tem preço, né? Era brincadeira em cima de brincadeira. Eu morava numa rua com fim, que eu digo, né? Então, assim, nós éramos 5 amigas, brincávamos até a última mãe chamar, né? Que tava à noite, tava escuro Exato. e tava na rua ainda. Tava na hora de tomar banho, de comer, enfim, né? Então, assim, é uma infância muito feliz. E nisso eu me descobri também na odontologia. Eu tenho uma prima que é dentista. E eu comecei a ajudar ela no consultório, enfim, né? À tarde, depois do colégio. E comecei Fazendo a um gostar. estágio. Já precoce. Olha que legal. E comecei a gostar, né? Eu sempre gostei muito dessa parte humana da odontologia, do conversar, de poder, às vezes, ter 8 pacientes durante o dia, ter 8 assuntos diferentes, 8 histórias diferentes, porque isso é uma das coisas que mais me atraiu, né? E a minha prima sempre foi muito assim também, né? A Rosane, um beijo para ela. Que legal. Uma super inspiração. Ela sempre foi uma pessoa muito conversadeira, né, com os pacientes. Então, assim, dava toda a atenção para os pacientes, o que era diferente do que se tinha naquela época, né? Que dentista era uma coisa muito seca, grossa, né? Assim, eu lembro, por exemplo, de ir no dentista quando criança, assim, de tipo assim, entrar, o dentista dizer, abre a boca, e tipo, tu nem sabia o que ele ia fazer, se doía, se não ia doer, né? Hoje a gente faz tudo com muito carinho, com muita atenção, tentando com que doa o mínimo possível, né? Sim. Se possível que nem doa, Sim. né? Mas eram outros tempos, né? E para mim aquilo foi uma revolução, assim. Eu vi que era possível ser diferente. E esse contato, a gente estar o dia inteiro conversando com pessoas diferentes, né? Isso é muito legal, né? Que bom. E a saudade do pai e da mãe, de ficar longe? De quanto tempo tu ia para casa? Olha, eu acredito que umas 2 vezes por semestre, né? Só. Nossa. Porque, enfim, era longe. Daqui para Três Passos não tem ônibus direto, né? Então a gente tem que fazer baldeação. Lembra desse nome? E a gente fazia baldeação em Ijuí. Esse nome é antigo. Algumas pessoas não saberão o que é baldeação, mas a gente fazia baldeação em Ijuí e aí pegava outro ônibus. Então dava em torno de umas 6 horas de viagem. Então não era qualquer feriado que dava para ir. E outra também, o preço da passagem, sim, tudo, né? E quantos anos tu tinha quando saiu de casa? Eu tinha 17. Nossa, cedo. Eu vim terminar o 3º ano, eu vim na metade do 3º ano, terminar o 3º ano. Já fazer um pré-vestibular? Isso, daí fazer um cursinho para estudar para fazer o vestibular. Aí eu terminei o colégio no Maria Rocha, me inscrevi daí aqui no Maria Rocha e vim para fazer o cursinho já à tarde, né, para ir estudando mais, né, porque naquele tempo não tinha curso online, não tinha, né, o que tinha era presencial era aqui, aquilo ali, né? Tinha aquelas 2 opções e era isso, né? Exato, fiz cursinho no Riachuelo, no Master, né, que eram famosíssimos. Exato, né, eram acho que os mais famosos da época. E aí eu vim e passei no primeiro vestibular. Então eu saí do colégio
e passei em odonto no segundo semestre. Daí eu voltei para casa, fiquei meio ano em casa e fiquei descansando nada, fui ajudar minha prima. Ah, já estava fazendo estágio de novo antes de fazer a faculdade. Exato, mas daí já com outro olhar, né? Agora querendo aprender, né? Querendo... Eu até brinco, eu sempre conto essa história que uma vez eu perguntei para ela, eu disse, nossa, como é que durante a faculdade vocês aprendem a restaurar cada pedacinho diferente do dente? Vai dar tempo, né? De aprender tudo. Cada... Ela disse, não, isso é uma técnica, né? Tu aprende a restaurar um dente, tu aprende todos, né? O que difere é a anatomia, por isso a gente estuda muito anatomia. Eu fiquei, né? Como maravilhada. E era muito diferente, porque hoje a gente tem uma série de informações. Por exemplo, quem decide fazer um curso, nossa, pode pesquisar na internet, pode, né? Naquele tempo era, tipo, para mim a odontologia era aquilo, né? Não tinha muito como saber, só aquilo que a gente vivenciava como paciente, ou, né, nessa oportunidade que eu tive de fazer um estágio prévio, né? Sim. Da faculdade, para ter uma ideia, assim, né, do que era também todo esse legal. E com 17 anos sair de casa, Cris, tu deve ter tido, assim, um amadurecimento incrível, né? Com essa idade, morando sozinha, né? Longe, se fica doente tem que se curar sozinha, né? Não adianta chamar a mãe, pedir um chá, pedir um remédio, se curar sozinha, né? Muitas vezes eu tenho certeza que tu deve ter passado por momentos de saudade, deve ter chorado no banho, né? Porque acontece, eu sei por mim, isso acontece, né? Então, com certeza tu passou por tudo isso. Mas em algum momento tu pensou assim, não vai valer a pena, vou desistir, vou voltar para casa ou não? Isso era uma coisa assim tão líquida e certa na tua cabeça, é isso que eu quero, enfrento qualquer coisa e vou seguir nisso. Tu sabe assim, ó, eu sempre tive isso muito claro e eu agradeço muito os meus pais por isso também, assim, de eles terem colocado esses valores. Para mim, naquele tempo, se falava muito, né? Só quem tem faculdade vai ser alguém na vida, né? Então, para mim, isso era líquido e certo que alguma coisa, alguma faculdade eu ia fazer. E claro, a gente tinha saudade, para ligar para casa era uma vez por semana no orelhão ou na CRT, né, pegando fila para pegar uma cabine, né, para te poder falar um pouquinho mais, ou você não pegava a fila do orelhão mesmo, né, na frente da... Os jovens hoje em dia nem sabem o que é CRT, o que é cabine, o que é orelhão, né? E por quê? Porque não tinha celular, né? Assim, pelo menos abundantemente, né? Eu acho que estava iniciando, quando eu vim para cá foi em 97. Acho que estava iniciando o celular. Mas também era um valor bem mais alto, né? Não era acessível como hoje é. Tu vai ali compra o celular em 10, 15, 20 vezes e é fácil de pagar. Eu lembro que eu ganhei um celular, eu acho que no ano... Eu acho que 99. Por essa questão, né, para facilitar um pouco a comunicação, né? E era um tempo que a gente não comprava, hoje a gente comprou o aparelho e o chip custa muito barato, né? Sim. Naquele tempo a gente comprava a linha do telefone e depois tu tinha que comprar o aparelho, né? Então, assim, a linha era cara e o aparelho era mais caro ainda, como ainda é hoje, né? Mas a gente comprava a linha, né, do telefone, como as coisas, né? Nossa, que evolução, né? Exato. E não era todo mundo, não era eu quero um celular, né? Tu tinha que se inscrever, tinha uma lista. Tinha que ficar numa lista de espera, ver se tu merecia. Isso, daí tu... Se tinha disponibilidade. Isso, daí tinha uma lista de espera que tu conseguia, tipo, acho que tinha um sorteio, alguma coisa assim, ou, né? Para te conseguir um número. Então, acho que demorou um pouco para todo mundo que quisesse ter telefone ter, né? E eu tenho o mesmo número, uma curiosidade, desde sempre. Eu tenho o mesmo número desde 99. Eu tenho o mesmo número desde o meu primeiro celular. Agora, que ano foi isso? Eu não me lembro. Acho que foi 2001, 2002, por aí. Mais ou menos isso. Mas é o mesmo número também, mesma linha. Que legal. Cris, e daí tu começou a faculdade e daí tu viu, é isso que eu quero, vou seguir. E
cada vez foi se apaixonando mais pela profissão. Isso, a odontologia, porque assim, a gente vai tendo cadeiras, né, específicas de cada área, e a ortodontia, que era o que eu sempre quis, a ortodontia é no penúltimo e no último semestre. Ah, quanto tempo esperar? Então, exato, então assim, eu até lá, eu me apaixonei, me desapaixonei por outras áreas dentro da odontologia, mas quando chegou na ortodontia, depois até também fui monitora, fiz, né, estágio, fiz artigos, né, com professores, enfim, já pensando nessa área, porque era a área que eu queria. E naquele tempo também, para fazer uma especialização em ortodontia, não é que nem hoje. Hoje tu sai da faculdade, tem várias especializações, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Naquele tempo era só em São Paulo, Rio, É né? mesmo? Então, e tinha prova para entrar, que era mais difícil do que passar no vestibular, porque tinha muito candidato e poucas vagas, né? A gente tinha que fazer dobrar fiozinho com Prova prática? Prova prática, como se fosse por exemplo, tinha um desenho de um trem e tu tinha que desenhar aquele trenzinho e deixar ele paradinho numa folha, né? Para mostrar a tua habilidade manual. Daí, claro, tinha prova, tinha entrevista, tinha prova teórica também, né? Sim. Mas tinha que também ter habilidade manual, que para a ortodontia era muito importante ainda naquela época, né? E hoje não, né? Hoje a gente já tem muito mais especializações, Sim. né? Mais acessíveis também, mais né? acessíveis, mais perto, né? Que isso, Tá, nossa, e aonde que tu foi fazer a tua especialização? eu fiz prova em São Paulo e daí, no fim, eu iniciei a pós lá e daí em seguida abri uma pós aqui em Santa Maria e daí eu desisti, né? Nossa! E daí eu desisti e vim pra cá, né? Porque logo em seguida, acho que na metade da pós, eu engravidei da Maria, fiz a pós, toda a gravidez eu tava na pós, depois quando eu ganhei a Maria, amamentei ela, enfim, todo esse processo, sempre estudando. E bom, até hoje. E terminei a pós grávida do Luiz. Então, nossa! Era estudo, era filho, era tudo, não é por né? nada que os dois são super estudiosos, né? Diga-se de passagem, teus filhos são maravilhosos. Eu sou suspeita, amo eles há muitos anos. E a gente se conheceu através dos nossos filhos, né? Exato. Uma curiosidade aqui, para quem não sabe, eu e a Cris somos mães de uma turma maravilhosa desde a educação infantil, né? Exato. O Luiz, o filho mais novo da Cris, era coleguinha da Giovana, minha filha mais nova, desde o nível 1, né? Da educação infantil do Marista. Então, eles já estão na faculdade agora. Então, imagina. E todo esse tempo a gente seguiu uma amizade muito legal. Não só nós duas, como outras amigas que a gente tem. Que a gente fundou uma confraria das Marias Finas, né? Isso foi na primeira série, né? Quando eles estavam na primeira série, daí eram muitas, eram todas as mães, né? Da turma. E hoje ainda a gente se encontra, somos umas 7, 8 que se mantiveram, né? Nesse grupo. E a gente se encontra e se diverte, então é uma amizade de muitos anos, né? E o Fernando, teu esposo, ele também é cirurgião dentista, né? Sim, a gente se conheceu na faculdade, o Fernando foi meu bicho, né, na faculdade. E eu sempre brincava que eu adotei um bicho. Essa foi boa. E o que não deixa de ser verdade, né? Porque, né, a gente... mas quando a gente se conheceu no trote, enfim, eu namorava ainda. Depois a gente veio se encontrar numa festa no Café Brasil, para quem se lembra. E acabamos. Foi a primeira festa que eu fui solteira, depois de terminar um namoro super longo, assim. E aí, quando eu disse, não, agora eu vou aproveitar. Agora eu quero ficar solteira. Que solteira que nada, primeiro encontro. Ai, já. Que nem eu. Sério, essa eu não sabia. A primeira vez que eu saí, depois de terminar o relacionamento, e eu não queria sair, eu fui no Corujão. Meu Deus. Eu disse, eu não quero ir porque eu não quero me envolver com ninguém, não quero encontrar ninguém. Não, daí as amigas
Na época que eu estava fazendo um pré-vestibular, né? Não, Lige, vamos, vai ser legal. Eu cheguei lá, encontrei o bonitão, que é meu marido até hoje, amo, apaixonada por ele. Enfim, mas são histórias legais, né? Exato. E depois que tu terminou a faculdade, vieram os filhos, e para conciliar trabalho, casa, marido, filho, não é muito fácil, né? E tu sempre seguiu estudando, né? E estuda até hoje, tá começando uma outra especialização agora, que eu sei que semana que vem, né? Que tu tá indo. Isso, tô indo. E não sei se tu passou por isso, mas eu passei. Por causa de trabalho, eu perdi uma apresentação da Giovana na ginástica artística, rítmica, nem me lembro o que era, mas era a primeira apresentação dela e foi a única, porque depois ela parou e eu não pude assistir, porque eu tinha ido para São Paulo numa convenção da empresa na época e confesso, amiga, que isso me dói até hoje, sabe? Eu perdi... São coisas que não voltam, né? Exatamente, eu perdi a única apresentação da minha filha na ginástica. Vem até uma emoção que dá até uma vontade de chorar. Eu queria saber de ti, assim, ó, tu passou por algum momento assim que tu teve que escolher entre fazer alguma coisa do teu trabalho ou assistir uma apresentação de um filho ou algum momento especial de um filho, ou tu não passou por isso? Eu sei porque eu passei e eu sei que doeu. E dói até hoje, eu me lembro disso até hoje. O momento que me marcou foi um curso que eu fui fazer na Espanha e ele caiu no aniversário de 10 anos da Maria. E a gente fez a festa antes, fez um aniversário antes, né, mas, enfim, foi um momento assim... Dói, né? Doído, né, porque... enfim, a gente sabe que é pro bem, que a gente tá, né, estudando, trabalhando, enfim, né, mas é isso, né, são momentos que não voltam, né. Não volta, e o coração da mãe fica apertado, né, por mais que tu sabe que é pro bem deles mesmos, né, sim. Mas tu faltar em algum momento, assim, eu sei porque eu passei por isso e não é muito fácil, não. E depois veio a arquitetura. Exato. Aí porque assim, logo que eu me formei, eu passei num concurso em Coronel Bicaco, que era na odontologia. Isso, é uma cidade pequena, perto lá da minha cidade, né? Também dá uns quase 300 quilômetros daqui. E aí eu passei num concurso na prefeitura e abri consultório lá, porque só tinha um dentista que vinha eventualmente na cidade, né? É uma cidade de 5 mil habitantes. E aí eu abri consultório lá. Nesse tempo o Fernando ainda não estava formado, então eu fiquei meio ano sozinha lá, né? E quando o Fernando se formou, ele foi para lá também. E daí, depois disso, a gente começou a fazer... atender aqui em Santa Maria também, né? Então nós começamos Porque o Fernando é daqui, né? O Fernando é daqui. Daí nós tínhamos consultório aqui e lá. Aqui e lá. Alguns dias da semana vinha para cá, outros dias ia para lá. Isso. E depois disso, chegou um tempo, quando a gente estava só com a Maria, ok, porque eu pegava a Maria, botava embaixo do braço e vinha, né? Aí quando eu engravidei do Luiz, daí um dia eu sentei com o Fernando e disse, ó, agora vamos decidir. Ou é aqui ou é lá, né? Porque com 2 crianças já é diferente, né? Porque daí o Fernando passava meia semana aqui e meia semana lá, né? Então nós ficávamos nessa... Às vezes eu vinha junto, enfim, né? E aí, quando a gente... Não, pelas possibilidades, lá a gente estava muito bem. Imagina, nós terminamos o consultório lá, a cidade tem 5 mil habitantes. Nós tínhamos 3.800 fichas cadastradas. Toda a população. Quase toda a população. Então, assim... Como não era uma cidade grande, a gente não conseguiria expandir. Por exemplo, não é uma cidade como Santa Maria, que é uma cidade que as pessoas vêm, né, pra cá fazer tratamentos, enfim, né. Então, assim, a gente considerou que a gente já estaria no topo, né, assim, da cidade, né. E daí pensando em escola para os filhos, em faculdade, né, a gente viu que a possibilidade daqui era sempre muito maior. Então, nós decidimos vir para cá. E eu, desde que o Fernando me conheceu, eu sempre dizia, durante a faculdade de odonto, eu fiz um curso de decoração de interiores.
que era de... Olha, a arquitetura já mostrando sinais. Era do tempo do desenho à mão, né? Tipo, que tu fazia tudo à mão, pintava com lápis. Ai, que delícia! Não, era muito mais uma terapia do que, Sim. né? E daí eu sempre dizia que se um dia eu morasse num lugar que tinha arquitetura, que tivesse faculdade de arquitetura, porque naquele tempo estavam abrindo também bastante faculdades já, né? Sim. Não eram mais só as federais, né? Que era quando eu, por exemplo, fiz vestibular, era mais comum. Naquele tempo estavam abrindo mais faculdades e eu disse, um dia se eu morar num lugar que tem arquitetura eu quero fazer. E daí, volta e meia, o Fernando trazia esse papo à tona, né, assim. E um dia ele chegou em casa e me disse assim, tá aqui, eu te inscrevi no vestibular da UFN, e, se tu quiser tu vai lá e faz, mas a minha parte eu fiz. Foi um presente dele. E daí tipo um empurrãozinho. Exato. Daí eu peguei e fiz vestibular. Depois descobri que nem precisava, né? Porque quem tem graduação, tu pode entrar como diplomado, né? Já Sim. Só faz uma inscrição. Fiz o vestibular e passei. Daí eu disse, pai, e agora? Agora né? faz. Daí ele disse, não, vamos organizar. Porque eu trabalhava 40 horas, enfim, né? E a faculdade de arquitetura é durante o dia. Ele disse, não, vamos organizar teus horários. Naquele tempo eu fazia tudo, né? Dentro da odontologia. E daí, naquele momento, eu virei só ortodontista, que era exatamente o que eu queria, né? Então, eu fiquei só com a parte dos aparelhos mesmo, né? E larguei toda a clínica para ele, né? Então, ele fazia todas as outras coisas e eu ficava com a ortodontia. E diga-se de passagem, é a que colocou o aparelho, fez toda a ortodontia dos meus 2 filhos. Então, a nossa história é longa. É longa. E na verdade... A partir dali, eu comecei, então, a faculdade. Não fiz no mesmo ritmo. A faculdade aqui são 5 anos de arquitetura. Eu fiz em 6, né? Porque eu não fiz no mesmo ritmo. Até o 5º semestre eu fiz todas as cadeiras. E aí, a arquitetura é uma faculdade muito trabalhosa. Porque tu tem muito trabalho em casa, enfim, né? Para fazer coisas, né? E um dia eu me dei conta que, tipo, eu não estava dormindo direito, que... né, tava muito cansada, daí eu pensei, mas eu tô correndo pra quem? Eu não tenho pressa, né? A gente sempre tem pressa, sim, né? Sim. Eu não tenho pressa de me formar, isso é pra aproveitar, né? É pra ser uma coisa boa. E aí me formei e eu sempre gostei dessa parte de patrimônio. Então, aí quando eu tava quase me formando, aí abriu inscrições para o mestrado em patrimônio aqui. Tudo que tu queria. Vou me inscrever, porque daí ano que vem, né? Ano que vem, daí eu já sei como é que é o currículo, como é que faz. Que ano era isso, Cris? Isso foi 2000, eu tava me formando no final de 2016 que eu fiz a prova. E aí vou fazer a prova, beleza, né? Daí ano que vem eu já sei como é, né? Porque tem que mandar currículo, tem entrevista, tem isso, tem aquilo. Fui buscar o resultado, passei. Pronto. Primeiro lugar. Pronto, né? Aí... Se tinha alguma dúvida que era para ir... Exato. Daí, e agora? Vamos fazer, né? Então, assim, é uma parte que eu gosto muito, né? E trabalhei muito, né? Um pouco na arquitetura com essa área, né? Eu fiz o levantamento da Gari, de todas essas patologias da Gari. A gente restaurou um prédio também ali na Vila Belga, né? Eu fiz o levantamento aqui da Casa de Cultura também. Até esses dias, até o Fernando esses dias me mandou uma foto que tem que a Casa de Cultura ainda está em reforma, né? E na placa consta o meu nome, né? Olha que legal. Ele me tirou uma foto e me mostrou. E eu disse, olha que legal, eu acho que essa era a minha... de fazer parte dessa história, né? Que nem a Gari é patrimônio de Santa Maria, faz parte da história de Santa Maria, e tu fazer parte disso, né? Da restauração, enfim, de todo o levantamento do que precisava ser feito, enfim, que legal, e aí, mesmo. Durante o levantamento da Gari, porque sabe que uma coisa puxa a outra, durante o levantamento da Gari, eu comecei a fazer a pós em harmonização facial. Lembro muito bem. E aí, a harmonização, na verdade, caiu dentro da minha vida
mas por necessidade, que foi exatamente ali quando a gente entrou na pandemia, que então eu fui substituir uma professora, como eu estava fazendo mestrado, eu fui substituir uma professora ali na UFN que estava de licença maternidade, né? E ela era da parte de patrimônio, né? Então, como era um contrato curto, né? Daí eu disse, eu acho que cabe, né? E fui substituí-la. E daí foi bem na pandemia, né? Que a gente se olhando naquelas telas gigantescas e eu disse, nossa, quem é essa pessoa cheia de rugas aí? Que coisa, né? Eu disse, vou procurar um tratamento, né? Aí fui consultar, acabei fazendo um botox e uma das minhas queixas era essas ruguinhas aqui perto dos olhos, né? E a flacidez, assim, me sentindo um pouquinho derretida, né? Que é uma queixa bem comum. E aí foi me sugerido um bioestimulador, fiz um bioestimulador para deixar a pele mais grossinha, enfim, né? E eu voltei lá uns 40 dias depois e disse, doutora, não sei, eu achei que o meu rosto ficou muito grande com esse procedimento. Daí ela me disse assim, tu tem que escolher, ou tu tem rugas, ou tu tem volume. Eu pensei, mas deve existir uma coisa diferente disso. Não é possível que só exista esses dois caminhos. Aí nisso eu encontrei uma amiga e ela me disse, Cris, estou começando uma pós-graduação em harmonização facial, porque agora dentista já pode, sim. né? Então, vou começar, tu não quer ser? E ela tinha sido a minha colega, minha parceira, porque na odonto a gente sempre trabalha de dupla, né? Sim. Ela tinha sido minha dupla na pós de ortodontia, né? Uhum. E eu disse, bom, pensei, se eu não gostar, pelo menos eu vou saber o que fazer em mim, né? Porque também tem isso, né? Com certeza. É uma das vantagens, eu sempre digo, da própria harmonização. E aí, eu também era pandemia, então a gente, os primeiros módulos a gente teve online, Sim. né? Aí o primeiro módulo presencial que a gente teve, eu liguei pro Fernando e disse assim, amor, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ai, que legal! Você descobriu. Exato, e eu disse assim, porque a harmonização, ela complementa muito a ortodontia, por quê? Muitas vezes a gente melhora a mordida da pessoa, mas a gente não consegue, algumas coisas na ortodontia a gente consegue, por exemplo, alinhar rosto, alguma simetria, alguma coisa. E a harmonização, ela vem complementando isso, né? Toda essa análise facial que eu já tinha. Então, é muito legal poder complementar isso, né? E eu sinto muito, assim, que tu, na harmonização facial, e eu sei porque eu sou tua paciente, né? Sou desde a odontologia e fui indo conforme tu vai estudando. Eu chego e digo assim, eu confio tanto na Cris, eu confio tanto cegamente que eu deito, sento lá na cadeira dela, eu nem sei o que ela vai fazer em mim. Ela só diz, Lígia, eu acho que tem que ser feito alguma coisa, vem e marca um horário. Eu chego, e até brinquei essa semana, né, que a gente fez uns fios na minha testa, fios de PDO, né? Eu cheguei e a secretária disse, tu tem cliente hoje? Eu disse, não, hoje eu sou a paciente. Ela disse, o que tu vai fazer? Eu disse, não sei, eu só sei que eu vim, porque eu confio 100% de olho fechado e eu sei que a Cris vai fazer o melhor procedimento. E eu vejo muito, assim, eu sinto muito que tu tem muito esse lado humano, né? Porque tem muitas pessoas que fazem harmonização facial que se eu chego lá sem conhecer, porque a gente não tem conhecimento, né? A gente chega lá, eu quero botox, eu quero isso, quero aquilo, e às vezes a profissional vai e simplesmente faz. E tu, eu vejo que é diferente, tu analisa, tu conversa com a paciente, vê o que realmente tá me incomodando hoje. Tá me incomodando isso, tá me incomodando isso. Então tu trata muito mais por dentro a causa do que fazer qualquer coisa. Muitas vezes tu deixa de fazer um procedimento que seria mais vantajoso para ti, Sim, né? E eu já acompanhei isso várias vezes para fazer o que é melhor para a cliente, né? E tem muito disso, e tu trabalha muito com a harmonização natural, deixar a pessoa natural, não deixar a pessoa que a pessoa veja de longe que foi feito alguma coisa, né? Eu gosto muito de pensar, eu sempre digo, tudo que eu faço dentro dos procedimentos, tudo ou eu já fiz em mim, né, para sentir também e saber realmente se funciona, porque Sim. tem isso também, infelizmente a área da estética,
ela é uma área onde tem muitas inverdades também, né? E muitas vezes eu estar levando uma coisa que não funciona para o meu paciente é frustrante, porque muitas vezes a pessoa coloca toda a energia, a sua esperança, o seu rejuvenescimento na minha mão. Sim. E eu gosto muito de trabalhar a causa das coisas, né? Ao invés de fazer um botox, quem sabe a gente melhora a tua espessura de pele, porque aí tu vai ter menos rugas marcando, vai ter menos expressão e tu vai conseguir melhorar, né, ao longo do tempo. Porque qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é melhorar para hoje ou para amanhã. O meu objetivo é melhorar que ano que vem você faça aniversário e esteja melhor que hoje, que no outro ano você esteja ainda melhor e no outro ano ainda melhor, porque a gente sabe que a luta contra o tempo, ela é invencível, né? Sim. E, na verdade, ela é uma coisa que deu certo, né? Porque a gente está envelhecendo, é porque Sim. a gente está aqui, Sim, né? graças a Deus. Mas também ela não precisa ser sofrida, Sim. né? Se a gente gosta de fazer procedimentos, de se enxergar no espelho melhor, isso deve ser uma coisa boa, né? Até conversávamos essa semana onde está escrito que fazer harmonização é ruim, né? Perante a gente faz cabelo, a gente pinta a unha, né? Tem muitas pessoas que têm preconceito em fazer harmonização. Fazem, mas tem vergonha de dizer que fazem porque são julgadas, né? Sim. Por não aceitar o envelhecimento, sim, né? Sim. E eu gosto muito de trabalhar justamente essa parte dessa naturalidade, de mostrar que uma harmonização ela não precisa ser 100% sem rugas, né? A gente melhorar a cara de cansada, melhorar a olheira, melhorar o lábio triste, melhorar a ruguinha que incomoda, né? Mas de uma maneira indo no foco do problema. Eu sempre cito um exemplo durante as consultas, quem já consultou comigo sabe, eu sempre digo assim, ó, é como um telhado, né? Tá chovendo para dentro de casa. Se eu botar um balde, vai parar de molhar meu chão, mas eu resolvi o problema? Não, né? Então, se a gente for lá e arrumar o telhado, vai resolver o problema. Então, se a gente focar na causa, né, e nas diferenças, porque hoje o meu envelhecimento é diferente do teu, a gente tem praticamente a mesma idade, mas por que nós não temos as mesmas rugas, né? Porque tu tem um tipo de envelhecimento, eu tenho outro, a outra pessoa tem outro. Então, essa individualidade, não tratar todo mundo igual. Todo mundo precisa de botox e bioestimulador, todo mundo precisa de botox e lábio, ou, né? Não é assim, né? Cada um tem o seu tipo de envelhecimento e a gente tem que ir nessa causa. Sim, verdade. É muito isso. Nós estávamos esses dias olhando nossas fotos, né, de quando a gente se conheceu, e a gente estava olhando, nossa, como a gente está bem melhor hoje, né? Isso é um sinal de que está dando muito certo, né, a harmonização. Exato. A gente se sente bem, se olhando nas fotos, né, a gente está melhor hoje do que anos atrás. E não que esteja mais jovem, a gente não está com a aparência mais jovem, mas a gente está com a aparência da nossa idade melhorada. Exato. Né? Cris, podemos fazer assim umas perguntinhas e o que vem na tua cabeça tu responde para mim?